Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nesse domingo, iniciando essa semana para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês o texto de Jeremias, capítulo 36, um capítulo muito interessante, quando nós vamos ver que todo o trabalho do profeta Jeremias ao escrever essas profecias e percepções proféticas que Deus lhe havia dado, ele chamou, na verdade, um escriba chamado Baruque para escrever conforme a ordem do Senhor, e o rei Jeoaquim, filho de Josias, o segundo rei durante o ministério do profeta Jeremias, queima completamente aquele rolo que Jeremias havia escrito. É lógico que, em obediência novamente ao Senhor Deus, Jeremias escreve todas as palavras novamente em um novo rolo. Esse é o livro que nós temos hoje com as profecias do profeta Jeremias, mas o primeiro rolo foi completamente queimado por um rei que não queria acreditar nas palavras de Deus, com seu coração endurecido e orgulhoso, não queria aceitar a realidade de que as más escolhas do seu povo estavam prestes a resultar em maus resultados para eles. Então nós vamos refletir hoje sobre, independente de se nós aceitamos ou não as palavras de Deus, ele vai, na sua fidelidade, cumprir cada uma das suas boas promessas, cada uma das suas palavras. E melhor do que fazer como nós vemos nesse capítulo de Joaquim, queimando as palavras do rei, como muitas pessoas hoje talvez não vão queimar uma Bíblia em papel, mas ignorar, desprezar as palavras de Deus, nós fazemos bem como o profeta Jeremias, ao receber as palavras do Senhor, confiar nelas, compartilhá-la com aqueles ao nosso redor. A palavra de Deus, como o salmista diz, é uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho. Amém. E é por valorizar as Escrituras Sagradas que eu e a Rafa estamos aqui a cada manhã para compartilhar com vocês uma porção das Escrituras e também orarmos pelas nossas famílias. Sim, então sempre como nós fazemos, antes de iniciar a leitura de hoje, vamos orar pedindo a Deus para abrir o nosso entendimento, revelar a nós a palavra dele, que é poderosa e traz transformação, a transformação que nós precisamos para a nossa vida. Sim. Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova semana que nós consagramos a Ti e pedimos, Pai, fala conosco através dessa leitura, traz aplicação, Pai, para a nossa vida prática hoje, o que nós podemos transformar, o que nós podemos fazer diferente em nossa vida, Pai, de acordo com que nós possamos ser ministrados e aprender com esse texto. Fala conosco, nós damos liberdade, Espírito Santo, para você agir em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então essa leitura de Jeremias, capítulo 36, que diz assim: No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que falei a você a respeito de Israel, de Judá e de todas as nações durante o reinado de Josias até hoje. Vamos lembrar que Jeremias foi escolhido desde o ventre da sua mãe para exercer um ministério que, na verdade, era um ministério difícil, de anunciar duras palavras a um povo que não o queriam ouvir. Josias foi um bom rei que se voltou para o Senhor, trouxe a lei do Senhor para ser ensinada ao povo de Judá, mas logo em seguida, quando seu filho Jeoaquim começa a reinar, e assim a sequência também depois Joaquim, até por último Zedequias, Jeremias profetizou durante o reinado de vários reis maus que não queriam compromisso algum com a palavra de Deus e ainda resistiam às palavras inspiradas que o profeta Jeremias estava revelando ao povo. Então, todas as profecias que nós lemos até aqui, nessas últimas semanas, Jeremias escreveu em um rolo, conforme a ordem do Senhor. E diz, verso 3, Talvez, quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: Estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá, até que vem de suas cidades.
Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta da sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. Então aqui Jeremias está pedindo para que Baruque vá levar e leia essas profecias para ver se o povo iria se arrepender, vendo quais seriam as consequências do povo, deles continuarem na idolatria, nas práticas que eram abomináveis ao Senhor. E Jeremias estava enviando então Baruque a declarar essa palavra e esperando esse arrependimento. Mas vamos ver o que vai se dar nessa história, né? Sim, Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer e leu as palavras do Senhor. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Nós entendemos que esse jejum seria um momento solene de reunião de vários povos e famílias, não apenas da cidade de Jerusalém, mas também das cidades ao redor. É óbvio que esse jejum não é uma resposta às palavras de Jeremias, porque Jeremias enviou o escriba Baruque para ir ler os rolos com as profecias quando esse jejum acontecesse. Ou seja, antes do jejum acontecer, Jeremias pediu a Baruque que fosse e lesse as palavras das profecias que o Senhor lhe havia dado, mesmo antes do povo se reunir para jejuar. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias, escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Imagina então, assim como o Papa abre aquela janela, aquela sacada e faz um discurso para um grande povo ali embaixo, assistindo e ouvindo suas palavras, foi semelhante de um andar superior, onde Baruque, o escriba, leu as palavras do profeta Jeremias a todo o povo conforme ordem do Senhor. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário, no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados. O secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros líderes. Micaías relatou-lhes tudo o que tinha ouvido, quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Então, todos os líderes mandaram por intermédio de Jeudi, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cuxi, a seguinte mensagem a Baruque: pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Disseram-lhe: senta-se e leia-o para nós. Então, Baruque leu para eles o rolo. Então, Baruque declarou para o povo e esses líderes pediram que Baruque viesse e lesse o rolo para eles também. Sim. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: diga-nos, como você escreveu tudo isso? Foi Jeremias quem o ditou a você? Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque: vá esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo na sala de Elisama, o secretário, foram ao pátio do palácio real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeudi pegar o rolo e Jeudi o trouxe da sala de Elisama, o secretário, e leu ao rei e a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros, que ouviram todas aquelas palavras, não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se.
Embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei, Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro. Nós estamos nos referindo a essas profecias, ao livro do profeta Jeremias que temos hoje, com todos esses capítulos, todas essas visões e percepções proféticas, palavras que Jeremias ouviu do Senhor. Ele escreveu em um rolo que foi completamente queimado pelo rei Jeoaquim, e então o Senhor pede ao profeta Jeremias que escreva novamente todas aquelas palavras em um novo rolo. Também diga a Jeoaquim, rei de Judá: assim diz o Senhor, você queimou aquele rolo e perguntou: por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá essa terra e dele eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora, exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele e a seus filhos e a seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre todos os homens de Judá, a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Fica claro aqui então que Jeremias não apenas obedeceu ao Senhor, reescrevendo todas as profecias em um novo rolo, como também ele acrescentou algumas palavras, algumas percepções proféticas. Então, certamente o livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimou era um pouco menor do que esse livro de Jeremias que nós estamos lendo com vocês. O livro do profeta Jeremias tem 52 capítulos, nós já estamos lendo há alguns dias e ainda vamos gastar essa e a próxima semana para concluirmos essa leitura. São percepções proféticas, são palavras que se cumpriram fielmente e por isso Jeremias se tornou um profeta confiado da parte do Senhor. Seu livro foi incluído nas Escrituras Sagradas, inclusive chamada na Bíblia hebraica. E hoje em dia nós sabemos que Jeremias foi um profeta que o Senhor enviou. Ele obedeceu ao chamado do Senhor. Muitos dizem da beleza sobre Jeremias ter sido escolhido desde o ventre da sua mãe, o que é verdade, nós lemos sobre isso no primeiro capítulo. Mas nós também precisamos nos lembrar de que Jeremias não apenas foi chamado, como ele foi obediente em todo o seu exercício do seu ministério. Muitas vezes ele recebia palavras do Senhor que ele não queria entregar ao povo, e ele sabia que o povo não estava interessado em ouvir aquelas palavras. Jeremias sabia que o seu chamado era difícil porque ele estava entregando palavras duras e o povo com o coração orgulhoso não queria ouvir aquelas palavras. Mas tanto ao profetizar quanto ao escrever em um rolo e depois daquele rolo ser queimado, reescrever em um segundo rolo, nós vemos em tudo Jeremias sendo obediente ao seu chamado ao Senhor. O ministério de Jeremias não era motivado por aceitação. Se fosse hoje em dia, por exemplo, Jeremias não estaria preocupado em quantas pessoas estavam inscritas no seu canal do YouTube ou quantas pessoas estavam assistindo na sua rede social. Tudo que Jeremias realizava, ele estava fazendo em obediência à palavra do Senhor. E por isso, apesar da dificuldade do seu ministério, do contexto em que Jeremias viveu, um momento tão difícil, de tamanho pecado, de tamanha rebeldia, de tamanho orgulho no coração do povo, Jeremias tinha uma satisfação, uma motivação que era obedecer ao Senhor. E ele era protegido pelo Senhor, ele era agraciado pelo Senhor ao realizar o seu ministério. Isso serve para nós também como um exemplo, que cada um de nós,
que somos chamados, que sabemos que temos um dom de Deus para falar palavras do Senhor, para ministrar da parte do Senhor, estejamos sempre servindo as pessoas, mas que a nossa motivação seja obedecer os comandos do Senhor para nós, sabendo que muitas vezes as palavras do Senhor são resistidas, são rejeitadas, mas o Senhor é fiel para cumprir cada uma delas. Amém. E o objetivo dessa palavra de Deus é que nós possamos nos arrepender e nos voltar para Ele com maior obediência para desfrutar o futuro abençoado que Ele tem preparado para nós e cada um de nós, as nossas famílias, né? Amém, que assim seja. E que nós com essa história possamos ver que nós precisamos ter um coração quebrantado, que muitas vezes Deus está falando conosco, nos mostrando o melhor caminho, mas nós temos duas escolhas, ou ser como esses reis, esses líderes que estão achando que se eles queimarem um rolo ou fazer algo, eles estão indo contra a palavra de Deus, ou nós vamos aceitar e sermos obedientes como Jeremias, que obedece, segue, mesmo que isso daí tinha consequências para a vida dele. Muitas vezes ele tinha que estar, como nesse caso, ele estava preso quando foi para o rolo, ele foi preso por causa das profecias, ele precisou se esconder também para não ser pego. Então, que nós possamos saber que existem sim, muitas vezes, por nós defendermos a nossa fé, as pessoas talvez não vão nos achar tão legais, mas que nós possamos continuar fiéis ao Senhor e saber que é Ele que nos dá o caminho, é Ele que nos dá a direção e é Ele que abençoa a nós e a nossa família. Sim, o Senhor Jesus disse que nós enfrentaremos dificuldades. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, no sentido de perseguição, de pessoas resistindo à nossa mensagem. Mas Jesus nos encorajou dizendo, tenham bom ânimo, porque eu estou com vocês. Eu venci o mundo e sou eu quem garanto a vocês segurança, satisfação e bênção no exercício do nosso ministério. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Sim. Coloque diante do Senhor agora os seus motivos de oração. Eu e a Rafa queremos concordar em fé com você. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal. Obrigado, Pai, pela preciosa palavra do Senhor, que, como disse o salmista, é uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho. Nós valorizamos a tua palavra e te agradecemos pelas palavras que nos chamam a nos arrependermos, a nos voltarmos para o Senhor e a descobrirmos no Senhor uma vida de sabedoria e de futuro abençoado, de bênçãos no longo prazo. Nós entregamos ao Senhor todo o controle que não cabe a nós. Rendemos, Pai, nossos corações em humildade diante do Senhor para receber e obedecer as tuas palavras, para exercer o ministério que o Senhor tem dado a nós, independente se isso vai agradar a uns e desagradar a outros. Nós queremos, Pai, assim como Jeremias, ouvir e obedecer as suas palavras e pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos proteja, Pai, guarde o nosso coração e nos livre de todo orgulho, de toda soberba, como esse texto nos mostra na vida do rei Jeoaquim e de alguns líderes da nação de Judá no contexto em que Jeremias viveu, em que eles não temiam ao Senhor, não aceitavam as suas palavras e inclusive faziam o que era necessário para destruir as profecias, aquele rolo que Jeremias escreveu e tentar anular as palavras do Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Eu e a Rafa oramos por aqueles que estão conectados conosco também, pelos nossos filhos, por aqueles que têm os seus netos. Clamamos a tua misericórdia, Pai, para que os nossos corações estejam rendidos ao Senhor, atentos e obedientes às tuas palavras, porque nós sabemos que o Senhor tem bons planos para nós, planos de nos prosperar, de nos dar esperança e futuro. Amém, e nós viveremos o melhor que o Senhor tem para nós ao estarmos atentos e obedientes às tuas palavras. Guarda, Espírito Santo de Deus, te pedimos essas palavras em nossas mentes e em nossos corações, para que nós possamos nos lembrar delas e também vivê-las e compartilhá-las com outros ao nosso redor. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco, apresentamos ao Senhor cada um dos motivos de oração e dos nomes mencionados agora diante do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre essa família, sobre essa nova semana que hoje iniciamos e consagramos ao Senhor tudo que somos, tudo que toma o nosso nome e o nosso futuro. Recebemos tuas palavras de bom grado e te damos graças, Pai. Oramos com fé e gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua semana, que seja uma semana de paz, de bênçãos, de alegria do Senhor, que é a nossa força. E que Deus abençoe muito você e sua família. Deus abençoe, nós amamos muito você. Um abração aí pro meu pai, pra irmã Lucy. Deus abençoe muito, um ótimo dia e uma ótima semana.